eu conheço em português, então minha apresentação será em inglês. Nick Nisbet estará aqui comigo nessa apresentação. Nick é uma celebridade e vai falar em português, né? Ah, não, não. Nós temos um especialista em IFC. Vamos começar com o Building Smart aqui nesse auditório e o conteúdo de que vamos falar nesses 2 dias. E gostaríamos de falar sobre o que é Building Smart, o que fazemos e como se envolver com isso. Eu sou o diretor de marketing da Building Smart International, sou Aidan Mercer, já trabalho há 7 anos nessa empresa. Estou sediado em Londres e o meu papel é promover e comunicar todo o bom trabalho relacionado ao Open BIM, não é? E todos os trabalhos que temos para vocês. Um pouco sobre nossa visão, missão e propósito. Visão é promover uma troca perfeita de informações sobre o ambiente de construção. É muito importante essa visão, não é? E manter padrões abertos e confiáveis, padrões que vocês conheçam e que apoiem o trabalho de vocês, uma adoção global. E também queremos ter contribuidores para desenvolver padrões, trazendo eficácia e apoio para a tomada de decisões em um ambiente de lucratividade, sustentabilidade e produtividade. Eu vou falar de um projeto de valores abertos com um projeto muito importante para as empresas, e isso é crítico em termos de promoção do que fazemos. Precisamos de métricas quantificáveis com valores para os usuários finais. História, um pouquinho, eu sei que essa letra está pequena, mas um histórico aqui, em 1994, 12 empresas se reuniram dizendo deve haver uma boa forma de trocar informação e elas foram base do nascimento dessa aliança do IAI. Depois vamos para 2005, esse nome foi transmitido para Building Smart, que é um nome muito mais tranquilo, não é, do que IAI. Então, indo para 2013, Building Smart Internacional foi formada, é lá que eu trabalho, e a IFC se tornou, então, a base da ISO. 2012 e 2013 foram anos importantes para o desenvolvimento do Building Smart e, continuando com o programa, vários serviços padrões foram produzidos e publicados. Aí nós temos serviços de validação, KPIs, IDS, né, IDS, FC. Então, nós temos vários apoios, não é, em termos de informação padrão. No contexto da nossa indústria, o que é importante, vital, com relação ao uso e adoção desses padrões. Então, nós temos esses dados que ajudam a tomar decisões e um ambiente de construção sustentável. Isso ajuda a convencer governos, corpos regulatórios em empresas a usar o nosso material. E o Open BIM é realmente relevante para isso. Nós tivemos uma reunião em Singapura e lá falamos de progresso, que é importante falar disso para garantir que as pessoas entendam que esse progresso está acontecendo. Isso é chave. Tivemos capítulos aprovados, né, nos últimos 12 meses, Cazaquistão, Irlanda, Grécia e Equador. Tivemos o de Portugal, não é?
Nós temos um conselho internacional, tivemos a aprovação do IFC.3, padrão tipo ISO e uma padronização, um padrão, não é, que foi validado e nós vamos ter mais descrição disso. Certificação profissional com conteúdo, certificação e o treinamento de entrada foi republicado. Se vocês não tiveram acessado isso ainda, podem acessar e começar a trabalhar através do corpo de conhecimento. Nós temos uma versão atualizada do conteúdo base. E quantas pessoas aqui fizeram a certificação profissional, esse curso básico? Por favor, levantem a mão. Ok. Ok. Então, recomendamos que, se tiverem interesse em conhecer melhor o conteúdo, esse curso está disponível. E publicamos também conteúdos para profissionais. A primeira certificação desse practitioner são material mais avançado, níveis mais avançados, focando realmente em disciplinas específicas. O IFC 5 é a próxima geração do IFC, com trocas de dados, com informações dessa nova versão que temos. Temos um software e o progresso para o futuro é muito promissor. Temos publicações, white papers, website atualizados, fáceis de usar. Isso ajuda realmente a cumprir nossa missão. E a oportunidade de estar aqui no Brasil é maravilhosa. O progresso no Brasil é muito importante. Eu parabenizo o capítulo brasileiro, primeiro na América do Sul, e depois nós tivemos da informação para o desenvolvimento, com o apoio de todo o chapter. Isso é importante. Oportunidades de nos conectar com redes por exemplo, do Equador. Capítulos futuros virão e isso parece uma oportunidade de parceria excelente. E algum trabalho aqui feito também. Vamos ver sobre o projeto de acelerador no Brasil, com um workshop chamado Discovery. Vamos ver sobre isso. Certificação profissional também sendo lançado, mais de 200 pessoas certificadas, 500 na verdade. 500 fornecedores também. Então, vocês podem ver todo esse material. O chapter está muito bem conectado no Brasil, é um atestado de sucesso. Nesse evento ano passado, eu encontrei tantas pessoas de várias indústrias que realmente isso assegura que o capítulo se engaja com várias indústrias em várias áreas foco. E a liderança também muito importante com Rodrigo e outros aqui, esses indivíduos que realmente oferecem liderança nesse país é algo fantástico a se ver. E claro, as reuniões não é, os fóruns. Eu espero que vocês se reúnam a nós no futuro. Eu sei que Singapura é uma viagem longa, mas muita gente mesmo assim viaja para lá e outros lugares. É uma viagem bem longa, né? Para Singapura. Falando um pouco, nós vamos falar da Fundação CERT. Tivemos um workshop no Brasil, buscando fluxos de trabalhos e como podem adotar Open BIM, isso na Petrobras, e como também fazer a adoção em outras indústrias.
temos parcerias maravilhosas e a adoção de certificações, de padronizações. Então, o desenvolvimento no domínio da nova energia, em Singapura, nós tivemos um encontro mostrando os avanços e os benefícios, trazendo interoperabilidade, padrões abertos, né? A colaboração e coordenação. O Brasil, esperamos que tenha uma liderança muito grande, não é? A Petrobras se conectando com outros fornecedores de energia, fazendo consultoria para o Building Smart. Mencionei engajamento. Nós tivemos summits muito importantes e valiosos e nós esperamos realmente cada vez uma maior presença. Um pouco mais sobre Smart Building Internacional, várias empresas internacionais que nos apoiam realmente e nos ajudam a desenvolver a missão que eu mencionei e contribuem para os padrões e serviços que fornecemos. 17 parceiros internacionais, várias empresas como a ISO e outras ajudando a certificar os padrões internacionais, europeus, nos ajudando a realmente transformar esses padrões úteis em todo o mercado, com alianças e formatos relacionados ao IC5, e nós tivemos vários anúncios feitos em Singapura, apoiando a adoção desses padrões, 37 capítulos. Brasil, eu escrevi com Z, desculpem, devia ser com S. E eu deveria colocar isso. Bom, enfim, em letras maiúsculas. Então, Bom, de qualquer maneira, 37 capítulos. Em 7 anos, nós crescemos, não é? De 13, né, para 37, e nas últimas semanas tivemos mais adoções, tivemos um aumento ainda, é uma oportunidade de expandir e promover globalmente o Building Smart. E os capítulos nos ajudam a desenvolver várias ações. Falei com o Rodrigo, ontem falei com o capítulo português, desenvolvendo um mandato lá também, não é? Nós temos o que nós chamamos de documentos Open Beam Mandates, né? Isso são aprovados com informações do Open Beam que se tornam um mandate, que é um obrigatório, né? Um uso obrigatório. Isso nos ajuda, enquanto indústria, focar nas trocas de informação baseadas em Open Beam, com os valores, os padrões, não é? Isso ajuda muito a todos os capítulos a popular todo o conteúdo. E, claro, nós entendemos vários níveis de conhecimento aqui. Quando você trabalha, fala muito dessas coisas, nós temos vários acrônimos. AOS é um deles, que é a forma, enfim, na verdade, o que é mais importante é a acessibilidade a essas informações. Então, eu acredito que usar os padrões e serviços publicados, para serem usados, isso vai trazer uma definição de informação que é chave para que essas coisas possam ser realmente utilizadas facilmente, né? Então, acesso, resistência, garantir que os dados sejam mantidos e úteis, trabalhar em formato
formato aberto dá a você e o usuário final o controle de uma informação válida, isso é muito importante. Então esse é o empoderamento, interoperabilidade também muito importante, são fundamentos básicos, centrais. Então agora nós temos 10 setores: aeroporto, construção, infraestrutura, eu falei da energia antes, temos interesse na transmissão de eletricidade também. Isso nos ajuda a nos conectar com a indústria, buscando as demandas e necessidades, e aí nós estendemos nossos valores nesses domínios, com grupos de trabalho se reunindo, várias reuniões, reunião de cúpula, desenvolvendo toda essa informação globalmente. Então, nós temos sessões interativas, se alguém tiver alguma pergunta, pode, perguntar, e o Nick vai falar agora. Então, agora nós temos 2 canais de ideias, é um canal de vai e volta sobre as demandas. Nós temos também construções, estradas de ferro, aeroportos, então vários setores. Eu me envolvi com alguns setores nos últimos anos, contribuindo como eu posso. Há um mecanismo que diz o padrão, qualquer que seja, o padrão é o resultado do envolvimento das pessoas, e você quer apoiar seu capítulo legal e todas as coisas que acontecem no país, mas se reunir com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, descobrindo mais valor que você recebe ali dos padrões. Então nós temos o domínio regulatório, que é o meu foco, vou falar mais disso amanhã à tarde. E a coisa importante é cada domínio, não é? Nós temos engajamento aqui como principal, ou seja, garantir o engajamento necessário, e nós temos uma visão de compliance que nos automatizado que nos guia. A tecnologia necessária, buscando a implementação, aprendendo em vários países, fazendo avaliações, e uma das coisas muito importantes foi uma pesquisa no mundo inteiro, fazendo medições em vários países. Quando eu encontrei com o Eduardo e comecei a entender o que acontece na América do Sul, isso foi excelente. E aí transcendemos o que fazemos, buscando fazer uma diferença, buscando recursos, conhecimento, padrões que realmente se desenvolvam. E cada domínio tem o seu mapa, parecem todos iguais, né, eh, mas cada um tem seu caminho, nós temos projetos, nós temos demandas de sustentabilidade, informação de sustentabilidade. Essa é uma grande questão, temos perguntas importantes sobre isso. Todos os domínios realmente reúnem, quando se juntam, nós temos uma comunidade internacional com ideias interessantes. Em casos regulatórios, nós temos o caso de Singapura, com informação de 12 anos, e o desafio regulamentar é sobre governos que podem fazer 3 coisas: aprovar leis que ajudam muito, e a segunda coisa é que eles têm vários clientes, eles podem apoiar a indústria e a
utilizar, não é, esses padrões, e também afetam o sistema regulatório. Isso é importante, porque é aí que a sociedade vê o que nós fazemos. Seja grandes projetos de infraestrutura ou pequenas casas. A parte regulatória é quando precisamos mostrar ao mundo que estamos fazendo a coisa certa, fazendo bem, em termos de economia, sustentabilidade ambiental e social. Precisamos mostrar ao nosso setor o que estamos fazendo. E é isso que torna estimulante. Não é só os diferentes tipos de construção que importam aqui, mas o futuro. Nós temos as normas, as pessoas, a tecnologia. A próxima coisa é, é realmente abrir isso para o resto da comunidade. O governo pode fazer 3 coisas. É só a Finlândia. Nós temos essa plataforma na Singapura, mas em termos de legislação, eu acho que a Dinamarca, eu sou metade dinamarquês. Eu tenho, então, o orgulho de dizer que a Dinamarca passou uma lei para o uso de IFC para os prédios públicos. Então, há várias políticas diferentes, você não só assina e diz que tem um mandato, porque isso vai mudando de país para país, mas Finlândia, Estônia, Dubai e a Singapura embarcaram numa jornada regulatória baseada em normas IFC, e por diferentes motivações. A Finlândia veio do Arquivo Nacional, eles queriam uma forma de registrar os ativos construídos nos arquivos que durasse 100, 200 anos. Então, se queremos fazer isso, precisamos ter arquivos IFC. E, para isso, nós precisamos fazer um sistema regulatório. Então, diferentes países fazem isso de maneira diferente. Temos visto cidades também, Viena e Zurique, adotando políticas locais, querendo ver dados abertos. E isso faz uma diferença, porque essas são nós temos as indústrias podendo se juntar para ter pelo menos um bom registro disso tudo. Quando o governo do Reino Unido, em 2010, fez um mandato de BIM, IFC seria compulsório para todos no setor, incluindo seus tios e tias. Uma representação equivocada. O governo disse que ia ser o único caminho para se ir. Então, aqui são oportunidades para os governos verem essas normas, mas eu falei antes do roadmap técnico e do fluxo de trabalho para ter real valor no fluxo de trabalho. Falei de especificações, mas se você quiser definir sua informação, nós temos isso publicado no nosso website, definindo os requisitos de informação para que IFC produza, aliás, um conjunto de dados dentro desses requisitos. Essa pode ser revisto através do BCF e você pode entregar isso através de uma suíte de APIs que nós também entregamos. Você pode referenciar essa informação, nosso website está atualizado, você pode buscar o BSDD no nosso website.
E você pode validar essa informação usando o serviço offline para checar, então, contra o esquema IFC. Então esse é o Open BIM Workflow, uma oportunidade de aplicar tudo isso de maneira prática e nós, certamente, então, avançamos muito nisso. Então nós apoiamos esse workflow Open BIM. Vocês podem achar informação sobre melhores práticas e casos de manejo, podem selecionar o seu software baseado no nosso programa. Estamos melhorando isso com oportunidades para scorecards baseado na informação que obtemos do serviço de validação da IFC para ver a validade de modelos e onde há as partes fortes e também as fraquezas dos softwares. Você pode desenvolver sua força de trabalho através das certificações e alinhar seus processos com o nosso programa para ajudar a apoiar isso tudo. Então, como você é um especialista em IDS, né, Information Delivery Specification. Como é que o IDS seria usado num projeto real? Uma das lições aprendidas nos últimos 20 anos de normas nessa área se você não diz o que você quer, você pode não obter. E a ideia-chave é que nenhum ativo tem valor a não ser que você tenha informação a respeito. Então, você tem uma situação em que você tem um proprietário, um operador, precisam ter informação a respeito. Se eles conseguem expressar a informação que querem sobre o ativo claramente, e aí o setor, não todos, né, vai ter uma forma melhor de entregar. Se não expressar bem, haverá uma reunião semanas depois e dizendo que o contrato não é válido. Então nós queremos informação e nós falamos qual é a informação de que precisamos. Então, BSDD ajuda a colocar isso numa linguagem em comum pelo mundo. Então, o IDS permite não só aos clientes no final, mas todos no setor a dizerem do que precisam precisamente. E no lado do fornecimento, dá para trabalhar nessa direção. Isso pode ser algo grande, como informação para um aeroporto ou informação sobre um produto, ou coisas até menores, como, por exemplo, seguir uma inspeção de manutenção, substituição de caldeira, qual a informação que o cliente quer saber a respeito. Então, as ideias podem desembocar em qualquer parte, as pessoas estão começando a usar, e é mais estimulante ainda é que as pessoas estão começando a usar ferramentas ativadas por voz, só falando com o computador para passar ideias para nós. Isso é muito estimulante. O setor já tem segredos suficientes, não precisa de novos. Então, podemos começar a capturar requisitos de uma forma mais fácil. E não só você consegue checar se quando a informação volta e se ela está em conformidade, mas você pode organizar seu modelo BIM antes até de começar. Então, é esse trabalho de setup, né, de ajuste inicial, que vai para saber o que vamos precisar fazer. Eu acredito que é realmente bom, porque equilibra a indústria e faz requisitos e a entrega nivelados entre si. Nós falamos sobre o BIM, descrevendo soluções para
edificações e agora estamos recebendo requisitos. O IFC, você sabe como se aplica em projetos reais? IFC é a linguagem da indústria entre si e com o governo. É uma forma de descrever o ambiente construído, cobre, não posso dizer tudo, né, mas praticamente cobre infraestrutura, paisagem, a construção, processos. Então, se você quer descrever um processo de construção ou de design, você pode usar o UFC para descrever. Isso significa que todos no setor podem usar a ferramenta que quiserem, sem se preocupar se a informação vai ficar emperrada em algum lugar. E sim, nós temos grandes feiras na nossa indústria, engenheiros estruturais querem usar o software mais apropriado para a sua tarefa, e assim os outros tipos de engenheiros. Então, o que o IFC faz é liberar as pessoas para fazerem isso e também compartilhar seus resultados. Então, se temos seriedade sobre sustentabilidade de qualquer tipo, econômica, ambiental, social, nós precisamos poder ter a informação sobre o ambiente construído. E o IFC permite ter a informação e vai estar disponível em até 200 anos, pronto para uso, e isso é muito poderoso se nós queremos alcançar as ambições mais amplas que nós queremos do ambiente construído. É um website com 800 páginas de documentação. O ponto aqui é que tudo o que precisam já está aí. E o BCF, que eu mencionei antes, essa é uma norma, bebê, muito pequena, ela preenche uma necessidade importante. Se nós formos colaborar com nós para usar as instalações melhor, nós precisamos dar feedback e assegurar, se nós percebemos uma questão. Aí nós podemos dizer: "Eu acho que isso está errado", e isso vai ser enviado para a pessoa certa, o arquiteto, o engenheiro, ou seja, o engenheiro dizendo para o arquiteto ou vice-versa, ou eu acho que tem uma questão aqui, talvez há uma oportunidade para melhorar esse design antes de comprometermos-nos com ele. E o BCF é simples, é uma mensagem, pode acrescentar uma foto e você coloca o que você acha que é e as pessoas podem contribuir com a história. E ao invés de fazer isso por conversas, telefonemas, você tem um registro de como melhorar o processo. Isso cobre questões técnicas, saúde e para o que precisar. E assegura que a mensagem ela vai ser, entregue e também acompanhada. E esse mecanismo para melhoria é muito importante. Porque nem sempre acertamos tudo. Então, o BCF é um mecanismo para melhorias e para aprender as lições. Então, à medida que registramos as nossas melhorias, podemos começar a minerar isso e dizer: "Isso são coisas que deram errado com esse projeto. Vamos ver se encontramos um mecanismo para acertar na próxima vez". Então é como o setor pode aprender. Então tem alternativa
se a gente faz só numa conversa depois do almoço, vai ser esquecido, e assim é a forma certa. Muito obrigado. A suíte de normas API. Então, como o setor, precisamos colaborar com nossos fornecedores, com o setor, precisamos comunicar as coisas, e há muitas tarefas que não precisam que todo mundo opere cada alavanca. O API, ele vai permitir compartilhar informação, nós vamos ter processos com os quais, concordamos, assim dá para usar processos de maneira sistemática para que o tempo todo a informação certa chegue nas pessoas certas. Ah, e agora o BSDD. Vou receber uma nota no final, uma estrelinha? Sim. Então, uma das coisas, quando pensamos em informação, é muito fácil cair numa armadilha e dizer: "Ah, eu sei o que eu quero, eu sei o que é a convenção, talvez eu não me importe com o que os outros fazem", mas o BSDD é um recurso maravilhoso para saber o que as pessoas estão o que as pessoas pelo mundo estão fazendo, né, com regras. A gente junta, toda essa informação e isso vai trazer um conhecimento coletivo sobre, por exemplo, questões regulatórias, ambientais. Tem uma entidade, por exemplo, que diz: "Ah, essa é a linguagem que você deve usar para a regulamentação". Nós estamos padronizando como todo mundo está fazendo as regulamentações ou as normas, mas sugerimos uma linguagem para se usar em qualquer idioma, português brasileiro, português português, inglês e também no IFC, e assim você pode fazer todas as conexões de que precisa. E agora o serviço de validação IFC. Como que a gente sabe se a gente está fazendo certo? Ah, o o Building Smart, ele pode olhar para os arquivos e dizer: "Bom, baseado nas evidências que vimos, é isso que a empresa X está acertando, isso aqui é o que a empresa Y está, acertando". E se encontramos uma discrepância, então nós podemos ver que o arquivo enviado foi, o correto. Então, é uma opção para a partir da qual podemos aprender. E agora a gestão de, serviço de gestão de caso de uso. É um website, tem centenas de, casos de uso, alguns são específicos a países ou regiões, mas basicamente diz: aqui há um problema, é isso que as pessoas pensaram sobre isso, aqui as conclusões que tiramos. Então, aqui tem uma sugestão. Se você quiser fazer um reforço de concreto usando o IFC, aqui está a orientação que as pessoas acharam útil. Alguns dos casos de uso são endossados pelo Building Smart International, passaram pelo processo, tem um selo, né, de que funciona, outros são mais informais, mas é um recurso maravilhoso para mostrar o que as pessoas estão fazendo e qual a melhor sugestão para fazer. Ninguém mais vai precisar começar do zero. Muito obrigado, Nick, gostei. Eu vou te dar uma nota 10. Realmente você nos passou por todos os itens aqui que precisávamos saber. Eu mencionei sobre o IFC 5, isso é do Hackathon, isso é em Budapeste. Há uns 40 fornecedores e contribuidores se juntaram para desenvolver o estágio experimental. Dados foram trocados nessas plataformas.
Nós tivemos um participante. Valeu a pena muito. Não dá para ouvir, gente, desculpem. O caminho pelo qual avançamos é muito interessante ter alguém que estava presente nessa sala. Eu tive um feedback muito bom sobre essa direção que estamos indo, que está muito bom. E agora, interoperabilidade não tem número de versão. A gente responde ao que a indústria necessita. O IFC o 4, 4.3, o 5 vai coexistir com versões anteriores, e nós não priorizamos nenhuma. Então o 5 vai se manter e coexistir. É muito importante, compartilhar esses princípios. Aqui temos as certificações profissionais. Aqui eu mencionei a base, o nível de entrada e a gestão, que estamos desenvolvendo o novo currículo e lançamos o módulo praticante, né, profissional, certificação profissional aqui. E vocês podem se unir a nós para a adoção, e a certificação é muito importante para o trabalho que fazemos. Temos essas publicações, temos uma brochura datada 2024, ano passado foi lançada com todos os prêmios, temos uma página da web com as publicações e fáceis de usar. Alguns itens são traduzidos a materiais utilizados no Brasil, né? E se vocês têm interesse de nos contar o seu projeto, vocês podem submeter até 13 de junho. Então vai concorrer ao programa de, premiação internacional, e eu espero ver muitos projetos do Brasil. Em Cingapura, o nosso congresso será. Aliás, após Cingapura, nós temos em Portugal, não é? E lá teremos excelente vinho, é uma boa conexão o Brasil ir para Porto, Portugal. Considerem se reunir a nós nessa cidade maravilhosa. E nós estaremos em Berlim até antes disso. Se vocês quiserem aprender mais, ouvir mais, venham participar do fórum em Berlim. Nós temos IFC para todos, vocês são muito bem-vindos lá. Eu agradeço a atenção de vocês, desculpa um pouco do atraso que aconteceu. E nós teremos mais apresentações, não é, nesse dia e meio que falta, e agora nós temos o intervalo de almoço.